Querem mais histórias assim? Subscrevam o canal. O azulejo do corredor parecia mais frio do que deveria. Inês passou os dedos pela parede, como se pudesse arrancar dela uma resposta. A casa em Alfama tinha janelas pequenas e um cheiro persistente de louro e vinho branco. Tomás jurava que era o verdadeiro perfume de Lisboa. Ela só sabia que, naquela noite, o perfume lhe dava sede. Da sala vinha a voz do marido, cheia e solta, misturada com o riso de um amigo. Garrafas tilintavam, pratos eram arrastados, alguém batia palmas num ritmo qualquer, como se o mundo fosse simples. Inês ficou no corredor mais um segundo do que o necessário. Respirou. Endireitou o vestido. Quando entrou, a luz amarela do candeeiro caiu-lhe sobre os ombros como um foco de cinema. Estás linda, disse Tomás, sem a olhar de verdade. Estava a discutir algo sobre um jogo, com o copo no ar. Ela sorriu, automática, e foi até à cozinha buscar gelo. O som da rua subia pela janela entreaberta, um fado distante, um motor a passar devagar, vozes a chamar-se por nomes que nunca se repetem. Foi aí que ouviu a porta. Não o passo de Tomás, ela conhecia o peso dele no chão. Era outro som, mais contido, como quem entra sem querer ocupar espaço. Duarte apareceu no vão da sala com uma mala pequena na mão e a camisa meio desalinhada, como se tivesse vindo direto do vento. O olhar dele procurou Tomás primeiro, depois parou nela por um instante que não foi educado nem rápido demais. Cheguei tarde? Perguntou. Tomás abriu os braços, exuberante. Mano! Finalmente! Vem cá, pá! O abraço dos dois foi curto, forte, antigo. Duarte sorriu de lado, como se o sorriso lhe custasse um pouco. Depois voltou-se para Inês. Inês. O nome saiu da boca dele como uma coisa que se segura entre os dentes para não cair. Ela sentiu um calor súbito subir pelo pescoço, irritante na sua honestidade. Duarte. A voz dela tremeu só o suficiente para a irritar. Desculpa aparecer assim, ele levantou a mala. O comboio atrasou-se. Ficas aqui, claro, disse Tomás, já a virar-se para a mesa. Faz como se fosse tua casa. Inês, amor, arranja-lhe uns lençóis depois, sim. Amor. A palavra caiu no chão com a mesma facilidade com que ele a dizia. Inês assentiu. Pegou no saco de gelo e colocou-o no congelador com mais força do que precisava. Quando se virou, Duarte ainda a olhava. Não era um olhar invasivo. Era atento. Como quem repara no que os outros deixam passar. Queres água? Ela perguntou para ocupar a boca. Quero. Obrigado. Ela encheu um copo. As mãos dela moviam-se depressa por dentro, tudo estava lento. Deu-lhe. Os dedos deles quase se tocaram. Quase. Mas o quase foi suficiente para mudar a temperatura da cozinha. Estás bem? Duarte perguntou baixo, como se a pergunta não pertencesse ao ar comum da casa. Inês soltou uma risada curta. Estou. Só calor. Ele olhou para a janela, para a rua escura. Lisboa faz isso. Engana-nos. Parece suave e depois fez um gesto pequeno com a mão, como quem aperta algo invisível. Depois prende, completou ela, sem querer. Duarte voltou o rosto para ela, devagar. Prende, sim. O silêncio que veio não era vazio. Tinha som, tinha peso. Um som como o de um copo pousado com cuidado numa mesa de madeira. Da sala, Tomás gritou. Duarte. Vem provar isto. Duarte levantou o copo numa espécie de desculpa e saiu. Inês ficou com a sensação de que ele tinha deixado algo atrás, não um objeto, mas uma presença. Ela subiu ao quarto de hóspedes para abrir a cama. O lençol cheirava a sol, guardado demais. Abriu a janela. Um sopro de ar trouxe o sal do Tejo e um aroma de sardinha grelhada, distante, quase doce. Quando desceu, a sala estava mais cheia de risos. Tomás falava alto. Duarte falava pouco, mas quando falava, a atenção mudava de direção. Inês sentou-se na ponta do sofá com um copo de vinho. Observou as mãos dos homens, as de Tomás expansivas, as de Duarte quietas, como se soubessem onde ficar. Em certo momento, Tomás levantou-se para atender uma chamada no corredor, e os amigos foram à varanda fumar. A sala ficou apenas com Inês e Duarte, como se o apartamento tivesse engolido o resto.
Duarte sentou-se na poltrona de frente para ela, mas não demasiado perto. Mesmo assim, ela sentiu. Não sabia que vinhas, disse ela. Foi decisão de última hora. Por quê? Ele demorou a responder. O olhar dele passou pelo copo dela, pela linha do joelho, pela sombra na parede. Não era um passeio. Era uma leitura. Precisei de voltar. A voz dele ficou ainda mais baixa. E o Tomás insistiu. Inês umedeceu os lábios, sentindo-se observada por si própria. Ele insiste em tudo. Duarte sorriu e o sorriso dele tinha uma ponta de tristeza. Sim. É isso. A rua lá fora lançou um acorde de guitarra, como um comentário. Inês sentiu um arrepio atravessar-lhe a nuca. A noite estava quente, mas a pele dela reagia como se tivesse frio. Estás a tremer, Duarte disse. Não estou. Estás. Ela odiou a precisão dele. Talvez seja o vento. Não há vento aqui dentro. Inês apertou o copo. O vidro estava úmido. O vinho tinha gosto de fruta e de coisa proibida, mesmo sendo apenas vinho. Inês, Duarte chamou como se testasse o nome outra vez. O quê? Ele inclinou-se um pouco, sem atravessar a distância toda. Eu não quero complicar nada. Ela riu sem humor. Então não compliques. Não estou a tentar. O silêncio voltou mais perto. Inês sentiu o coração bater na garganta, como se a garganta fosse demasiado estreita para o coração. Duarte levantou-se. Vou buscar as minhas coisas. Apontou para a mala no corredor. Ela assentiu. Devia ter sido o fim. Mas quando ele passou por ela, a manga da camisa roçou-lhe o braço. Tão leve que podia ser imaginação. Só que a pele dela respondeu com uma certeza animal. Inês levantou-se também, como se a sala não tivesse ar suficiente. Foi até à cozinha, abriu o frigorífico e ficou a olhar para dentro sem ver. O frio subiu-lhe ao rosto. Ela encostou a testa na porta aberta, tentando apagar o que sentia com uma temperatura. Atrás dela, passos. Estás a fazer isso outra vez, Duarte disse, parada à entrada. Inês fechou o frigorífico depressa. Isso o quê? Fingir que precisas de uma desculpa para respirar. Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Só o som dela a engolir. Duarte aproximou-se 2 passos. Não mais. Olha para mim, Inês. Não mandas em mim. Tens razão. Ele respirou. Desculpa. Ela deveria ter ficado aliviada. Em vez disso, sentiu falta do comando dele, como se a falta fosse um toque. Por que falas assim comigo? Ela perguntou, finalmente. Porque contigo eu não consigo fazer de conta, Duarte respondeu. E a frase foi simples, quase sem drama, e por isso doeu mais. Inês encostou-se ao balcão. O mármore estava frio contra a palma. Ela queria dizer, vai embora. Queria dizer, o Tomás. Queria dizer, não. Mas a noite estava a empurrá-la por dentro, lenta como um rio. Ele é teu irmão, ela disse, como se isso resolvesse tudo. Duarte baixou o olhar um instante. Eu sei. E então ele deu mais um passo, só um. A distância entre os dois virou uma linha fina, como um fio prestes a partir. Inês sentiu o cheiro dele, sabonete barato, tabaco antigo e qualquer coisa cítrica, limão. Nos dedos. Inês, ele disse de novo, e dessa vez o nome foi um pedido. Ela inspirou e o ar entrou como se fosse dele. Não me toques, ela sussurrou. Mas não se moveu. Duarte levantou a mão devagar, como se perguntasse sem palavras. Os dedos dele pararam a 1 centímetro do pulso dela. Diz-me para parar, ele murmurou. O coração dela bateu mais alto do que a casa inteira. Ela não disse. O toque aconteceu no pulso primeiro, a pele dela sob a polpa do dedo dele, um contacto mínimo e devastador. Inês fechou os olhos por uma fração de segundo. Estás a tremer, ele repetiu e desta vez a frase parecia uma carícia. Para ela disse, quase inaudível. Mas a mão dele não subiu. Não foi para o ombro, não foi para o pescoço. A mão dele desceu. Devagar. Como se seguisse uma música que só os dois ouviam. A palma escorregou do pulso para a parte interna do antebraço, e ali parou.
Um ponto íntimo simples onde a pele é mais verdadeira. Inês abriu os olhos, assustada com a própria respiração. Isto não é, ela começou. Duarte encostou o polegar, leve. Eu sei o que não é. O silêncio entre eles ficou tão apertado que quase doeu. E ao longe, na sala, a voz de Tomás voltou a chamar qualquer coisa, distraída, feliz. Inês sentiu-se num lugar onde ninguém a podia ver, embora estivessem na mesma casa. A mão de Duarte continuou ali, não mais baixo, não ainda, mas o gesto já tinha atravessado uma fronteira invisível. Ele inclinou-se, sem a beijar. Diz-me uma coisa verdadeira, ele pediu. Inês engoliu em seco. O mundo cheirava a limão e a medo. A tua mão, ela sussurrou quase sem voz. Baixou. Duarte fechou os olhos por um instante, como se aquela frase o queimasse. Eu paro, ele disse, e a palavra paro tremeu como uma promessa difícil. Mas antes de retirar a mão, o polegar dele fez um último movimento, mínimo, no interior do braço dela, um ponto de luz na pele, íntimo demais para ser casual. Inês sentiu o corpo todo responder, e odiou-se por isso e, ao mesmo tempo, sentiu-se viva como há muito não se sentia. Isto não era uma massagem, ela disse, num sopro. Duarte soltou o ar preso. Não. E retirou a mão. Ficaram os dois imóveis, a ouvir o som distante de copos e risos, como se a casa inteira fosse outra vida. A casa adormeceu aos poucos, como um animal cansado. As vozes desapareceram, a porta da varanda foi fechada com cuidado, e Tomás caiu na cama quase sem tirar a roupa, respirando pesado, confiante no mundo. Inês ficou acordada. O quarto cheirava a sabão e a pele conhecida. O lençol colava-se-lhe às coxas. Cada vez que fechava os olhos, sentia de novo o polegar de Duarte, aquele ponto exato no braço, onde o corpo decide antes da cabeça. Virou-se de lado. Abriu os olhos. O escuro não ajudava. Levantou-se. Andou descalça pelo corredor. As tábuas rangiam baixo, como se a casa murmurasse. Parou antes da porta do quarto de hóspedes. A luz estava apagada, mas ela sentia-o ali, acordado, como se o ar denunciasse a vigília dele. Bateu uma vez. Muito leve. Silêncio. Bateu outra vez. Inês. A voz veio rouca, surpreendida e não. Ela abriu a porta sem responder. A luz da rua entrava pela janela, azulada. Duarte estava sentado na cama, cotovelos nos joelhos, camisa aberta, cabelo em desordem. Não parecia um homem descansado. Parecia um homem contido. Não devias, ele começou. Eu sei. Ela fechou a porta atrás de si. O som foi definitivo demais. Volta, disse ele, baixo. Antes que seja tarde. Inês ficou parada, mãos soltas ao lado do corpo. Já é tarde, respondeu. Lisboa só funciona assim. Ele sorriu sem alegria. Tu tremes quando mentes. Não estou a mentir. Estás a fugir. Ela deu um passo. Depois outro. De quê? De mim, disse ele. Ou de ti? Ela parou a 1 metro dele. A distância era um acordo frágil. Não me olhes assim, pediu ela. Assim como? Como se me conhecesses melhor do que eu. Duarte levantou-se devagar. Era mais alto do que ela lembrava. O quarto pareceu encolher. Eu não quero nada que te magoe, disse ele. Então não prometas, ela respondeu. Só fica. O silêncio caiu outra vez, espesso. O fado distante voltou como se alguém na rua soubesse exatamente onde tocar. Duarte aproximou-se, mas não tocou. Se eu ficar, ele murmurou. Eu assumo, disse Inês, sem saber o que isso significava. Ele respirou fundo, como quem atravessa água fria. Olha para mim. Ela olhou. O rosto dele estava perto. Demasiado. A respiração misturou-se. O cheiro de limão voltou, agora com algo mais quente, humano. Diz-me para parar, ele repetiu. Inês fechou os olhos. Abriu-os? Não. A mão dele subiu devagar, mas parou no ombro. Só ali. Um toque simples, quase casto, e por isso insuportável. Ela pousou a testa no peito dele. O coração de Duarte batia rápido, traindo-o. Isto é errado, ele disse. Eu sei.
Ele é meu irmão. Eu sei. Nenhum dos dois se mexeu. O mundo parecia suspenso naquele quarto emprestado. Fica só um minuto, Inês pediu. Depois eu vou. Duarte fechou os olhos. O minuto em Lisboa dura uma vida inteira. Mas não se afastou. O minuto não passou. O relógio no corredor marcou qualquer coisa, mas ali dentro o tempo tinha outra educação, mais lenta, quase respeitosa. Inês afastou a testa do peito dele, só o suficiente para respirar sozinha. Duarte não a segurou. Isso foi o que mais a tocou. Não devias confiar em mim, ele disse. Eu não confio, respondeu ela. Eu sinto. Ele inclinou a cabeça, como quem aceita uma derrota pequena. Sentes demais. Tu também. O quarto estava quente agora, apesar da janela aberta. A luz azul da rua desenhava metade do rosto dele, deixando a outra metade na sombra. Inês teve vontade de tocar essa linha exata onde o claro vira escuro. Não tocou. Quando ele acordar, Duarte começou. Ele não está aqui, ela interrompeu. Não agora. Está sempre, ele respondeu. Mesmo quando não fala. Ela assentiu. Sabia disso. Ainda assim, deu um passo mais perto. O corpo dela parecia tomar decisões sem pedir licença. Olha para as tuas mãos, disse ela, quase um sussurro. Duarte baixou o olhar. As mãos estavam abertas, vazias, tensas. Estão quietas, ele disse. Mas não estão em paz. Ele sorriu de leve. Tu vês coisas perigosas. Tu escondes mal. O silêncio entre eles mudou de textura. Já não era só espera. Era escolha. Duarte ergueu a mão, lenta, visível, como quem atravessa um espaço sagrado. Parou a centímetros do rosto dela. Se eu tocar, murmurou. Não toca, ela disse. Ele parou. O ar entre os dois ficou carregado, quase elétrico. Inês sentiu os olhos arderem, não de choro, mas de contenção. Fica, ela pediu outra vez. Sem tocar. Duarte fechou os olhos por um segundo longo demais. Isso é o mais difícil. Eu sei. Ele deixou a mão cair ao lado do corpo. Deu meio passo atrás. Respeitou. Esse recuo doeu mais do que qualquer toque. Inês respirou fundo, como quem decide algo que não tem nome. Eu vou, disse, finalmente. Sim, ele concordou, rápido demais. Ela abriu a porta. A luz do corredor entrou, banal, doméstica. Antes de sair, voltou-se. Duarte. Sim. Obrigada por parar. Ele sustentou o olhar dela. Obrigado por não pedires mais. Ela saiu. A porta fechou-se com um som baixo, definitivo e provisório ao mesmo tempo. No corredor, Inês encostou-se à parede fria. O coração batia-lhe descompassado. Sentia-se inteira e partida na mesma medida. Atrás da porta, Duarte ficou imóvel, os olhos fixos no espaço vazio onde ela estivera. Lisboa continuava lá fora, indiferente e cúmplice, respirando devagar. A manhã entrou sem pedir licença. A luz deslizou pelas paredes, tocou o chão, acordou a casa antes das pessoas. Inês abriu os olhos com a sensação de que tinha sonhado acordada. O corpo estava cansado, mas atento, como depois de uma viagem curta e intensa. Tomás ainda dormia, de costas, alheio a tudo. A respiração dele era regular, segura. Inês ficou a observá-lo por um instante longo demais. Depois levantou-se. Na cozinha, o café já estava a ferver. O som surpreendeu-a. Duarte estava ali, de camisa limpa, mangas arregaçadas, como se aquela cena fosse perfeitamente normal. Como se não tivessem parado à beira de algo irreversível poucas horas antes. Bom dia, disse ele. A palavra caiu entre eles com cuidado. Bom dia. Ela foi até ao armário, pegou numa chávena. As mãos dela estavam firmes agora, mas por dentro tudo continuava em movimento. Dormiste? Perguntou ela. Pouco. Eu também. Silêncio. O café borbulhou impaciente. Duarte serviu 2 chávenas. Empurrou uma na direção dela, sem tocar. Açúcar? Não. Ela levou a chávena aos lábios.
O café estava quente demais. Não largou. Vais ficar hoje? Ela perguntou, sem olhar. Vou. Só hoje. Claro. Ele apoiou-se no balcão a uma distância respeitosa. Inês sentiu o olhar dele percorrer-lhe o rosto, parar nos lábios, subir de novo aos olhos. Estás diferente, ele disse. Não digas isso. É verdade. Então guarda. Ele assentiu. Guardou. Tomás apareceu à porta, despenteado, sorridente. Bom dia, família. O mundo encaixou-se de novo no lugar errado. Duarte deu um passo atrás. Inês percebeu o gesto. Agradeceu em silêncio. Dormiste bem, amor? Tomás perguntou, beijando-lhe a testa. Dormi. Não era mentira. Só incompleta. O dia seguiu lento, como Lisboa gosta. Compras pequenas, conversa leve, passos pela rua inclinada. Duarte caminhava ao lado deles, atento demais, calado demais. Às vezes, os dedos dele roçavam os dela por acaso. Às vezes, não. No fim da tarde, ficaram sozinhos na varanda. Tomás saiu para comprar pão. A cidade estendia-se diante deles, dourada, cansada, viva. Isto não acabou, Duarte disse, baixo. Eu sei. Nem começou. Talvez seja assim mesmo. Ele virou-se para ela. Tens medo? Inês pensou um instante. Tenho respeito. Duarte sorriu, triste e inteiro. Isso é mais perigoso. Eles ficaram ali, sem tocar, enquanto Lisboa respirava em volta deles, lenta, paciente. O fim da tarde trouxe sombras compridas e uma fadiga doce. Lisboa mudava de cor, como se alguém baixasse o tom do dia. Tomás saiu outra vez, qualquer desculpa serve quando a noite chama. A porta fechou-se. O som ficou suspenso. Inês e Duarte ficaram na sala, separados por uma mesa pequena demais para ser fronteira. Não precisas de ficar, ela disse. Preciso, ele respondeu. Só não sei como. Ela assentiu. Não perguntou mais. Sentaram-se no chão, costas encostadas ao sofá, sem se olharem. A janela aberta deixava entrar o cheiro do rio e um rumor distante de conversas. Quando éramos pequenos, Duarte começou, parando logo a seguir, esquece. Diz, pediu ela. O Tomás sempre ocupou o espaço todo. Ele sorriu, quase carinhoso. Eu aprendi a ficar nos cantos. Inês virou ligeiramente o rosto. E agora? Agora o canto és tu. Ela fechou os olhos. Não encostou a cabeça nele. Ainda. Não digas isso como se fosse um lugar seguro. Não é, ele disse. É um lugar verdadeiro. O silêncio aceitou a frase. Depois, um movimento mínimo, o ombro dele tocou no dela. Não mais do que isso. Mas foi suficiente para alinhar as respirações. Se eu me afastar agora, ela murmurou. Eu não vou atrás, ele disse, sem hesitar. Ela abriu os olhos. Prometes? Prometo. Ela não se afastou. A noite entrou inteira pela janela, sem pressa. E pela primeira vez, nenhum dos dois tentou fugir dela. A casa ficou quieta demais. O relógio marcou a hora com um clique seco, como se lembrasse que o tempo ainda existe. Inês levantou-se primeiro, sem aviso. Vou fechar a janela, disse. Está bem. Ela ficou ali, de costas para ele, sentindo o frio leve da noite entrar-lhe pelos braços. Quando se virou, Duarte estava em pé, a poucos passos, atento como se ela pudesse desaparecer. Não te aproximes, ela disse, calma. Não estou. Ainda assim. Ele parou. Respeitou outra vez. Isso era o que mais doía. Amanhã vou embora, Duarte disse. A frase caiu sem dramatismo. Por isso foi tão pesada. Eu sei. E tu ficas. Eu fico. Silêncio. Um silêncio maduro, cansado. Se eu te beijasse agora, ele começou, mas não terminou. Não beijes, ela disse. Guarda isso. Para quando? Ela pensou. Para nunca, respondeu. Ou para sempre. Lisboa decide essas coisas. Duarte sorriu, quase.
Tu és cruel. Eu estou a aprender. Ele aproximou-se apenas o suficiente para que o ar entre eles se tornasse quente. Não tocou. Não pediu. Boa noite, Inês. Boa noite, Duarte. Ela passou por ele, sentindo o corpo inteiro protestar em silêncio. No quarto, fechou a porta devagar, como se não quisesse acordar o que tinham construído sem mãos. No corredor, Duarte ficou parado, a ouvir o som distante da cidade e algo mais perto, o próprio coração, finalmente sem defesa. O amanhecer foi discreto. Não houve pressa, nem revelações. A luz entrou como entra sempre em Lisboa, com uma gentileza que não pede explicações. Inês acordou antes do despertador. Vestiu-se em silêncio. No espelho, o rosto parecia igual, mas os olhos tinham aprendido outra coisa. Na cozinha, Duarte já estava pronto. A mala fechada, o casaco dobrado no braço. Não sorriu. Também não desviou o olhar. Bom dia, disse ela. Bom dia. O café estava quente. Beberam de pé, como quem sabe que sentar seria ficar. O som da rua começava a subir, paciente. Ele ainda dorme, disse Inês. Melhor assim. Ficaram alguns segundos sem dizer nada. Não havia frases para o que tinham escolhido não viver. Obrigado, disse ele, finalmente. Não, ela respondeu. Obrigada eu. A porta abriu-se. O corredor recebeu-os sem curiosidade. Antes de sair, Duarte parou. Não tocou. Não prometeu. Lisboa guarda as coisas, disse apenas. Inês assentiu. Eu sei. A porta fechou-se atrás dele. O som foi limpo. Ela ficou ali mais um instante, respirando. Depois voltou para dentro, onde a casa continuava igual e diferente. Na janela, o Tejo brilhava. A cidade seguia. E Inês também.